Oi, bem-vinda ao Adolescente, hora de sentarmos juntos no grupo de adoradores determinados para o bem. E hoje nós vamos falar de um tema que, olha, às vezes as pessoas não têm noção, né? O quanto ele é sério. Até usam de brincadeira a respeito do assunto, mas não é pra gente brincar, não. Vamos nos aprofundar sobre o conhecimento da possessão demoníaca. Ela é real, inclusive quando a gente vê, né, algumas pessoas usando disso como forma de angariar fiéis, e aí vê aqueles movimentos, aqueles líderes religiosos colocando a mão na cabeça de pessoas, gritando, sai, aquela coisa toda. Não tem nada a ver com Jesus, né? Você não vê em nenhum momento Jesus gritando. Até na tempestade ontem, né? Jesus está lá, calma-te, aquieta-te. Jesus era severo, era sério no que falava, né? Mas não ficava fazendo esse escândalo todo, essa bagunça, essa confusão. E a gente vê o charlatanismo também, né? Em nome dessas questões tão sérias. E veja que, olha só, o inimigo ele usa isso. Sabe que esses memes, essas brincadeiras, né? Que a gente vê circulando na internet, é estratégia maligna, sabia? Diz que a autora do livro Desejado de Todas as Nações, ela fala em outro momento que Satanás adora que a gente fique brincando que ele tem chifrinho, que ele é o chifrudo, diz que ele ama isso, sabia? Por quê? Porque ameniza a malignidade dele. Porque dá a impressão que é inocentezinho quando é cruel. Você vê essas notícias aí na internet? Vê? Você vê as notícias na TV, no rádio, de homicídios frios, sem piedade, de estupro, né, abuso com crianças, pessoas inocentes, maldade, né, o que atinge pessoas com vícios terríveis, que acaba pessoas conhecidas e até desconhecidas. Esse é o inimigo que faz o ser humano brincar como se ele não fosse nada, para passar desapercebido o quanto mal é, o quanto de fato é cruel. Não é pra gente brincar. Quando a gente vê isso daí na internet, você recebeu no WhatsApp, não compartilha não, não passa não. Aliás, ora por essa pessoa, né? Porque todo mal que existe, tudo que nós sofremos, tem alguma coisa que te machuca muito, é este ser que fica se fazendo de bobinho, né? Fica lançando a sua propaganda como se não fosse tão ruim assim quando é sem dó e nem piedade. E a Bíblia diz que se Deus não interferisse, Satanás acabaria com a gente, destruiria. Às vezes em nome de coisas boas, né? Bebidas, né? Relacionamentos e tal, mas está no fundo falando, eu vou acabar com você. Você está caindo na minha porque eu te odeio, porque você foi criado por um Deus que eu odeio, então agora eu vou te atingir, eu vou te acabar. É esse o sentimento maligno que a gente não pode brincar com isso, né? Que Deus deseja que a gente não brinque, porque é sério. Veja que hoje nós vamos conversar a respeito da história de dois homens possessos, dois homens endemoniados. Jesus sai daquela travessia tempestuosa junto com os discípulos, acalma os ventos, né? E agora estava na hora de acalmar os ventos internos dos corações, como nós oramos, né? Deus acalmasse o externo e o interno também, as tempestades ao nosso redor e aquelas dentro de nós. Vamos falar de tempestades dentro do ser humano hoje, e lá você pode pegar na sua Bíblia, né? Já está aí com a sua Bíblia? Vamos abrir então em Lucas, capítulo 8, 26 a 39, conta a história destes homens de um lugar chamado Gadara. Os gadarenos, diz que tinham mais pessoas que não eram judeus do que judeus propriamente nessa região. Haviam gregos, né? Era uma região dos gregos, e havia Decápolis, 10 cidades onde era difícil o acesso àquelas cidades, tá? E lá em Gadara morava esses dois homens. Diz que a aparência desses dois homens, gente, algumas versões ou versos dizem que era um homem gadareno.
Algumas dizem ter dois homens. A leitura complementar fala de 2 homens, então eu vou me ater a 2 homens possuídos por espíritos malignos, tá bom? Diz que esses 2 homens tinham a aparência mais de bestas feras de animais do que gente. Cabelos longos e sujos, imagina. Diz que os olhos brilhavam como se fossem animais no escuro, né, que reflete os olhos, dessa forma, dessa maneira. Diz que esses homens, eles eram assustadores. Diz que as autoridades prendiam eles em correntes, mas eles soltavam as correntes. A força era extraordinária, descomunal, né? Então tinham muita força, nada segurava aqueles homens. E diz que o povo tinha muito medo. Quem passava, eles atacavam. E era um perigo para sobreviver, né? Perto daqueles homens. Nada segurava. Eles viviam, inclusive, no cemitério. Né? Ficavam ali nos sepulcros. Imagina, né? A situação que um ser humano pode chegar possuído pelo mal. E Jesus chega naquele lugar. Né? Jesus vai ao encontro daqueles homens. Diz que quando os discípulos foram um pouquinho na frente e eles viram, os discípulos correram. Aqueles homens corajosos, né? Fortes. E não adianta, humanamente, não dá, gente, para a gente comparar a nossa força com a das trevas. Nós estamos em um mundo, né, em que até Deus não permite que a gente veja mesmo muita coisa, porque diz que a gente não suportaria de tão pesado que é o clima, vamos dizer assim, se a gente visse o número de anjos das trevas que estão tentando acabar com o ser humano, destruir a gente. Eles têm um tempo para isso, né? Dedicado para isso. Ainda bem que Deus manda os seus anjos para nos proteger. E veja que esses anjos malignos tomaram posse de um corpo humano, né? E os discípulos correram, e corre mesmo. Eu pude uma vez presenciar, uma vez na vida, e é triste, né? Tem força, sim. Eu lembro que 2 colegas tentaram segurar o rapaz que estava possuído e não conseguiram. 2 rapazes fortes, e o rapaz que estava possesso era bem magrinho. Você viu uma força sobrenatural de fato, né? E de repente esse espírito mal saiu, porque ele veio inclusive ao meu encontro. Eu tenho essa história registrada na minha vida e eu falei: Senhor, eu me entrego em tuas mãos nesse momento, salva-me. Né? Eu só pude em segundos, em questão de segundos, né, falar isso com Deus. E Deus parou o rapaz e um outro começou a chorar ali na sala. Nós estávamos em uma sala, em uma reunião de um evento religioso, espiritual, e de repente aconteceu isso. Eu nunca tinha presenciado isso. E eu pensei assim, né, que tristeza, meu Deus. Aí, depois de anos e anos, veio aos meus ouvidos, eu até tinha mudado lá do lugar e tal, e eu fiquei sabendo que esse rapaz levava uma vida dupla, né? Tinha esposa, tinha família, vivia convivendo com outras mulheres às escondidas. E o inimigo toma conta mesmo, viu, gente? Ele vai tomando posse, né, da pessoa, você entendeu? Então, assim, é triste de você ver. E olha a situação desses homens de Gadara. Diz que os discípulos fugiram e Jesus, quando aqueles demônios vieram através do corpo daqueles homens até Jesus, Jesus sinalizou com a mão e eles pararam. Diz que odiosos, fala a leitura dessa semana, querendo destruir o próprio Jesus, mas Deus fez com que parassem, assim como aconteceu comigo. Deus fez com que parasse. Porque senão hoje não era nem para eu estar aqui diante de vocês, né? Porque veio para me esganar, para destruir, pegou um instrumento musical que tinha ali na hora, e se não é Deus parando, não há forças humanas para deter as trevas, porque é desigual. O ser humano é muito fraco, o mais forte que tenha, que exista. Diante das trevas, a nossa capacidade intelectual perto de um ser que foi um anjo no céu e se tornou maligno, que é Satanás, era Lúcifer, não chega aos pés, é desigual. Agora, quando a gente se une a Deus, quando a gente está sobre as asas de Deus, aí não tem. Aí não tem. Aí não tem para as trevas. Aí é incomparável a soberania do nosso Deus, do nosso guarda de Israel, do nosso protetor. E veja que, olha só, esses seres vieram, né, através dos homens,
E eles estavam usando a boca desses homens como veículo de comunicação. Olha que coisa triste, gente. Como veículo de comunicação. Eles usaram a boca deles porque na hora que eles prostraram, porque viram fracamente, diz a leitura, viram fracamente que Jesus poderia livrá-los, poderia ajudá-los, porque foram dando entrada para o inimigo, né? Foram dando entrada para as trevas, porque nem as trevas, nem a luz força a entrada no nosso corpo, tá? Tanto um quanto o outro nós precisamos deixar, temos o livre-arbítrio. Agora, a partir de quando as trevas tomam conta do nosso corpo, ele não quer sair mais. Aliás, ele chama outros espíritos maus. Porque quando Jesus perguntou qual era o nome deles, eles disseram legião. Isso me arrepiou. Porque legião, gente, de acordo com o que estudei, era o número de 6.000 soldados naquela época. Se os espíritos estavam falando de acordo com o que era naquele momento, havia 6.000 espíritos malignos dentro de um ser humano. Ou de dois, seja o que for. Meu Deus, nós vamos pedir hoje que Deus nos livre do mal. Inclusive vai ser a nossa oração de sexta-feira, nós vamos falar sobre o Pai Nosso, que tem, né? Livra-nos do mal. Que Deus nos ajude a não darmos entrada em nenhum detalhe para um espírito maligno vir e trazer outros e outros e outros. De repente isso está acontecendo com alguém que você conhece, você está estranhando, a pessoa está agindo de forma estranha, ruim, mal, e está aumentando, está piorando o negócio. A Bíblia traz a receita para isso. Não tem outra, que está em Mateus capítulo 6. Jejum e oração. Jejum e oração. Volte lá para o capítulo 6. Deus fala do jejum, até para a gente não parecer contristado, né? Aquela coisa toda, não. Colocar nas mãos de Deus essa pessoa através do jejum e da oração. Está acontecendo isso? Busque ao Senhor, porque quando Deus falou, sai, aqueles demônios todos deixaram o corpo daqueles homens, e diz que mudou a aparência na hora. Diz que os olhos de inteligência voltaram, o semblante ficou suave. Ai, que lindo, gente, se você ver a transição, sair das mãos, das garras das trevas para a luz, é coisa extraordinária, e assim é Deus, assim é o nosso Pai. Não há limites para aquele que lá no íntimo pede socorro. Deus ajuda, Deus socorre, tá? E se de repente o seu coração está ficando escuro por causa de algum sentimento, mágoa, dor, rancor, e aí Satanás está trabalhando para tornar isso cada vez mais forte, pede socorro. Senhor, eu não quero sentir isso, eu preciso de ajuda, me liberta, me livra do mal. E Ele livra, Ele é o nosso libertador. Vamos orar a Ele, então, seguir o conselho do Pai, o Deus que expulsou as trevas no passado e é o mesmo que expulsa as trevas no presente. Creia somente. Vamos orar? Bondoso Deus e bendito Pai, obrigada porque o Senhor deixou escrito na Tua palavra que o Senhor é bom e repele o mal daqueles que o invocarem. Nós queremos ser instrumento de comunicação do Senhor exclusivamente. Não queremos oscilar entre a luz e as trevas. Queremos ter o Teu Espírito habitando em nós, Pai. E agora nós vimos pedir por nós e por todos que cercam os ouvintes do adolescente, familiares, amigos, que o Senhor nos liberte. Afaste o mal, Senhor, assim como o Senhor fez com aqueles homens de Gadara, libertando-os, trazendo vida à vida deles, trazendo alegria, esperança, vigor, e testemunharam do seu amor para toda aquela região. Que assim seja. A gente busque ao Senhor e testemunhe do que o Senhor fez na nossa vida e naqueles do qual buscamos a libertação neste momento. Confiantes que o Senhor vai libertar, Pai, aqueles que precisam serem libertos. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Fica por aqui o adolescente de hoje, lembrando de compartilhar o amor de Deus para outras pessoas. E não se esqueça que juntos somos adoradores determinados para o bem. Que assim seja. Até a próxima. Tchau, tchau.